Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês nesta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022, para trazer os principais destaques da economia no Brasil e no mundo. Bom, vamos falar sobre a abertura dos mercados nessa sexta-feira, que resume muito do quadro que a gente está vendo na economia global e que também traz impactos aqui para o Brasil. Por quê? Porque hoje os mercados estão amanhecendo em baixa, estão caindo tanto os futuros americanos quanto as bolsas na Europa, e a leitura que está se fazendo nas análises, nas falas dos estrategistas é a seguinte, que essa semana mostrou que a inflação continua muito alta nos países avançados, depois que saíram os dados tanto da zona do euro quanto do Reino Unido, num patamar recorde, maior patamar em 40 anos no Reino Unido, patamar recorde na zona do euro, perto de 10% nos dois casos. Então, isso reforçou a perspectiva de que a inflação deve continuar persistentemente alta e os bancos centrais vão ter que subir juros para combater esse aumento dos preços. Porém, houve uma leitura adicional nessa semana e que apareceu agora nas análises dessa sexta-feira, que é a seguinte, é que talvez esse aumento de juros que os bancos centrais estão promovendo não consiga combater a inflação antes de levar as economias à recessão. Ou seja, as economias podem entrar em recessão por causa desse aumento de juros antes que a inflação seja combatida. E aí tem aquele cenário famoso e temido de estagflação, né? Um cenário em que as inflações estão altas e as economias estão caindo, estão em recessão. Então, esse temor de juros altos, inflação, foi renovado com essa leitura de que, mesmo com esse aumento de juros, a inflação não está sendo combatida nos países mais avançados do mundo, nas principais economias do mundo. Então isso gera um pessimismo, tanto porque isso pode levar os países a uma recessão, quanto porque nesse processo a recessão pode vir antes do controle da inflação. Então é uma situação em que a população desses países passa por um encolhimento de renda, porque a economia não está crescendo, com os preços subindo, né? Então os preços subindo já é um cenário suficientemente cruel para a população, principalmente para as populações de baixa renda. Quando se combina então um cenário em que a inflação está subindo, os preços aumentam, as pessoas já perdem a capacidade de comprar a mesma cesta de produtos que compravam antes, mas se isso se combina também com uma perda de rendimento, porque o país não está crescendo, é com certeza uma combinação exclusiva. E nessa semana também surgiu uma análise um pouco mais aprofundada, ou pelo menos nas últimas 2 semanas, depois até de uma capa da revista britânica The Economist, falando sobre uma nova era da economia global, né? Que é uma era em que os países avançados não vão mais conviver com taxas de inflação de 2% ou até menos e vão passar a conviver, que foi o patamar que conviveram nas últimas 2 décadas, com índices de inflação perto de 2%. Agora, o mundo passa por um período de transição e entra numa nova era de inflação mais alta e juros também, né? De uma inflação mais próxima dos 5%, provavelmente nas maiores economias do mundo. Então, isso traz uma série de consequências. Uma delas, ou a principal, ou a mais direta, é a alta dos juros. E aí, com a alta de juros também, isso traz uma perspectiva de menor crescimento para essas economias. Então, é um cenário de países convivendo com uma inflação maior, de cerca de 5% nos países avançados, com juros maiores. E aí, vale falar que aqui no Brasil, claro, é uma situação diferente, a gente está acostumado com taxas de inflação maiores, mais elevadas, somos um país emergente, então aqui os produtos, eles chegam mais caros para a gente, porque a nossa moeda é desvalorizada frente aos países avançados, mas é uma situação muito atípica para esses países. E eu conversei com o nosso comentarista de economia, Sérgio Vale, para perguntar justamente quais são as consequências desse cenário global com inflação maior e também juros maiores e essa perspectiva toda de desaceleração da economia global. Vamos ouvir. Esse cenário é desafiador, Pri, porque a inflação no patamar que a gente está vendo agora, a gente não vê, especialmente em Europa e Estados Unidos, desde a década de 70. A gente está falando de inflação europeia podendo chegar a 12%, 13% aí nos próximos meses. A inflação americana não sai do 8%, né, do patamar de 8% no CPI há alguns meses. Então, por conta dessa inflação que está muito elevada, muitos segmentos dentro da inflação americana, da inflação europeia, sinalizando uma resiliência muito grande, isso mostra que esses bancos centrais vão ter que ser ainda mais agressivos com taxa de juros para conseguir controlar essa inflação com o inverno aí pela frente, que vai afetar especialmente o mercado europeu. Por conta disso, enquanto essas economias ainda continuam aquecidas, a gente vê isso no caso americano, com o mercado de trabalho extremamente forte, atividade ainda de certa forma relativamente forte, a inflação não
cedendo, não tem muito jeito. A taxa de juros vai ter que subir com mais força e a recessão está quase contratada para esses países no ano que vem. Agora, a recessão mundial, especialmente Estados Unidos e Europa, coloca um cenário de depressão de atividade mundo afora, né? Desaceleração de atividade mundo afora, e a gente não vai escapar disso. Uma das razões para a gente ver crescimento mais baixo no Brasil ano que vem é justamente o cenário internacional mais fraco, que se junta à nossa taxa de juros mais elevada também, que vai contribuir para esse crescimento mais fraco em 2023. Então, o Sérgio deixa muito claro o que está acontecendo no mundo, o tamanho dessa crise, a dimensão por causa desses índices de inflação que estão no maior patamar em décadas, mas queria trazer uma reflexão também aqui para o nosso cenário brasileiro, porque enquanto o mundo está caminhando para essa desaceleração global muito forte, com todo esse cenário que a gente vem falando aqui, o Brasil não está falando sobre essa crise toda que está acontecendo lá fora. A gente ainda está amortecido por vários dados econômicos positivos, pela injeção de recursos, que eu falei bastante aqui nessa semana no CNN Money, mas tanto esse anestésico dessa injeção de recursos muito forte que a nossa economia passou, com auxílio emergencial, com desonerações, com teto sobre impostos e tudo mais, e além disso, além dessa anestesia toda, a gente tem um cenário desafiador lá fora. Então, para 2023, como a gente vem repetindo aqui, o cenário vai ser um cenário de uma economia que vai ter que nadar sozinha, né? Então, tem aquela expressão no mercado que é quando a maré baixa que a gente vê quem tá nadando pelado. Então, vai ser um cenário em que a gente vai ter que ver a nossa economia com a maré baixa, como que fica a nossa economia sem toda essa injeção de estímulos e, além disso, com um cenário global desafiador. E o ponto central aqui é que nas campanhas do ex-presidente Lula e também do atual presidente Jair Bolsonaro, não se fala sobre essa desaceleração da economia. Foi justamente isso que eu também perguntei pro Sérgio Vale. Falei, Sérgio, é impressão minha ou eles não falam sobre isso? Porque a gente fica muito de olho no que eles estão falando, nas campanhas, eles até falam sobre algumas propostas, mas de uma forma muito rasa, de uma forma muito superficial, e não falam, ignoram o fato de que o Brasil está caminhando para esse cenário, um cenário de exigência, de uma arrumação nas nossas contas públicas por causa do aumento dos gastos muito forte dos últimos anos, especialmente nesse ano de eleição, mas também com essa crise global que vários países, que as principais economias do mundo estão passando. A gente está falando dos Estados Unidos, China e Europa, como eu venho repetindo aqui, que estão entrando numa desaceleração muito forte de forma concomitante, né? Isso, claro, que vai ter reflexos para vários países, inclusive para o Brasil. E aí o Sérgio concordou que realmente eles não estão falando sobre isso. Inclusive, para fazer um parênteses aqui, ontem teve toda uma história de que o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, estaria pensando do presidente Jair Bolsonaro, numa eventual reeleição, em não fazer o ajuste de salários pela inflação, o mínimo pela inflação e também aposentadorias, né? E qual que é o cenário que a gente vê aqui? Como que a gente casa também com essa questão de as campanhas não estarem falando do cenário externo, do cenário global, com essa crise que está afetando os países, as maiores economias do mundo. O fato é, em tempos de campanha, em momento de campanha, isso o ex-presidente Lula inclusive falou, citando Ulisses Guimarães, quem fala de economia não faz nem ganha eleição. É mais ou menos essa frase, mas no sentido de momento de campanha não é o momento de falar de propostas de ajuste fiscal, de ajuste das contas públicas. Então as duas campanhas estão evitando falar qualquer coisa nesse momento sobre como ajustar os gastos. E aí o que aconteceu ontem foi que de manhã uma matéria da Folha de São Paulo falava que o governo faria então um ajuste das contas públicas ou precisaria revisar, repensar a regra fiscal do país e que uma das ideias seria não fazer o reajuste de aposentadorias e de salário mínimo pela inflação, que é uma ideia que está dentro daquele plano do ministro Paulo Guedes de quebrar o mínimo. Quebrar o mínimo não, de quebrar o piso. Então, o que ele vinha falando, né, que como a regra do teto de gastos foi flexibilizada para acomodar novos gastos, que ela teria que ser reformulada. E qual que seria a forma de reformular o gasto? Não seria ampliando mais o teto de gastos, ou seja, permitindo mais aumento de gastos, mas quebrando o piso, ou seja, ajustando as despesas que são obrigatórias e que estão crescendo muito e que deixam o orçamento engessado. Então, essa seria a ideia do ministro. E ao tirar a indexação, ou seja, ao desindexar, que é uma ideia muito defendida pelo ministro, ao tirar as correções que acontecem pela inflação, isso faria com que as despesas obrigatórias do governo não subissem tanto e o governo teria mais espaço no orçamento, mais margem de manobra ali dentro do orçamento para fazer os seus gastos, para planejar os gastos com maior liberdade, sem um orçamento tão engessado. Só que, qual que é a leitura que foi feita
feita e quais foram as críticas que foram apontadas, que o ministro Paulo Guedes estava falando que não ia fazer reajuste de salário mínimo, que não ia reajustar as aposentadorias pela inflação. Então, ao longo do dia, tanto o ministro quanto o presidente Jair Bolsonaro negaram que isso ia acontecer. Inclusive, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro terminou a noite dizendo que vai sim realizar um aumento, se for reeleito, dos salários pela inflação, pelo menos. Até usou um exemplo dizendo, se a inflação ficar em 5%, a gente vai reajustar em 6%. O que a gente tem de resumo dessa história toda? Que é o seguinte, não adianta, nesse momento, falar em ajuste de contas públicas. É por isso que o momento é de enorme indefinição e de enorme incerteza. É por isso que ano de eleição é ruim para a economia, porque é um ano em que muitas promessas são feitas, os gastos são elevados e há uma indefinição enorme. A economia fica num limbo, né, enquanto não sai o resultado da eleição. E aí os candidatos, eles não podem falar nada que seja no sentido de ajuste das contas públicas. Pelo contrário, eles têm que falar sobre como eles vão promover mais benefícios, mais reajustes para conseguir ganhar as eleições. Então, qualquer fala que destoa disso, que foi o que pareceu no início da manhã de ontem, tem que ser rechaçado completamente, porque pode trazer perda de capital político. Então, essa é a questão nesse momento, né? A economia acaba sofrendo muito porque propostas sobre a arrumação das contas públicas não acontecem, porque isso é impopular, falar de ajuste, falar de desindexação é impopular. Então, as campanhas, o que elas têm feito é falar sobre mais promessas de gastos, promessas de mais benefícios, e aí o que resta é que não se sabe exatamente como o próximo governo, seja de Jair Bolsonaro, seja de Lula, vai fazer para resolver toda essa desaceleração ou toda essa previsão de um freio nas economias que está contratado para 2023. Muito difícil o Brasil ser o único país que não vai sofrer com essa desaceleração global. Então, a perspectiva, infelizmente, é de uma desaceleração, só que ainda sem propostas de como o governo vai remar nessa nova onda da economia global e quais são as propostas para isso, casando com um cenário em que internamente a gente também vai ter que arrumar a questão das nossas contas públicas por aqui. Mudando de assunto, outro destaque do CNN Money de hoje é uma pesquisa que foi passada em primeira mão para o CNN Money pela Creditas, que é uma fintech de créditos, e que mostrou alguns dados interessantes sobre a relação dos brasileiros com as suas finanças e principalmente com os empréstimos. E eles mostram que 6 em cada 10 brasileiros acreditam que os consumidores não sabem escolher as melhores alternativas de empréstimo e os empréstimos que cabem no bolso. 70% também acreditam que não conseguem avaliar sozinhas a melhor opção de crédito. Eles mostram que 52% das pessoas se endividaram recentemente, 32% utilizaram o cartão de crédito e 16% o empréstimo pessoal. E aí a VP de Auto da Creditas, a Luana Bichuete, ela destacou justamente que o brasileiro tem uma autoconfiança muito grande em relação ao seu conhecimento de finanças, então por isso muitas vezes vai para as piores opções de empréstimo, e também destacou que os brasileiros não fazem pesquisas sobre crédito. Então, aqui queria destacar duas coisas. Uma, o brasileiro, ele pesquisa muito preço para fazer uma compra de, por exemplo, uma roupa, um carro, alguma coisa assim, mas não pesquisa da mesma forma quando precisa contratar algum produto financeiro, fazer algum investimento, fazer um empréstimo. E um outro ponto também é a questão dos vieses psicológicos, né? Então, a psicologia econômica, que estuda as emoções que explicam algumas das nossas decisões financeiras, que estão por trás das decisões financeiras, fala de 2 vieses, né? Um deles, entre outros, né? Mas eu queria destacar 2 aqui. Um deles é o otimismo excessivo, que é a crença infundada de que no final tudo vai se resolver. Então a pessoa relaxa em relação aos cuidados que ela precisa ter com as finanças e acaba gastando mais do que deveria, porque no fim das contas ela pensa que a gente sempre consegue dar um jeito. Ela tem uma autoconfiança, um otimismo excessivo na capacidade dela de resolver os seus problemas financeiros no futuro. E aí um outro ponto também, um outro viés é a autoconfiança exagerada, que é o que leva a pessoa a acreditar que ela consegue resolver os problemas ou que as coisas vão dar errado para outras pessoas, mas não vão dar errado para ela, que outras pessoas vão cair em golpe, mas ela jamais cairia. Então, aqui é interessante a gente notar que a gente sempre tem uma predisposição a confiar muito em nós mesmos, ou no futuro, ou achar que a gente vai resolver as coisas, quando a gente deveria ter uma visão mais pragmática do que acontece na nossa relação com as finanças. E sabendo que a gente tem uma autoconfiança excessiva, a gente faria um planejamento melhor e pesquisaria melhor as opções de investimento, de empréstimo, faria um planejamento ou cuidaria melhor das finanças. O problema
é que a gente confia que vai realizar aquilo no futuro, confia que vai dar certo. Inclusive, a professora Vera Rita Ferreira de Mello, que é uma especialista nesse assunto de psicologia econômica, eu lembro de entrevistas no passado em que ela me falava, você acha que você vai realizar alguma coisa que tá pendente, você acha que vai começar a fazer uma dieta no dia seguinte, acha que vai começar a fazer um planejamento de um novo projeto, você tem que ter na mente que você não vai fazer aquilo se você não realizar na hora, porque no fim das contas você acaba não realizando, né? Então, mais ou menos assim, não deixa espaço pra pensar que você vai poder fazer aquilo no futuro, ou que vai resolver aquilo no futuro. Já saiba que você é excessivamente otimista com o futuro, autoconfiante de uma forma exagerada, e já realiza aquilo naquele momento, sabendo que a gente tem esse viés. Então, isso é uma coisa que, inclusive, pra mim, pessoalmente, já fez muito sentido, né? Sabendo que eu tenho ali uma autoconfiança exagerada, um otimismo exagerado, eu tento já realizar aquilo antes de deixar um espaço pra pensar, será que daí eu deixo pra depois, deixo pro futuro? Não, já realiza, que nem fazer exercício. Será que eu deixo pra depois? Não, você não vai deixar, faz na hora. Então é mais ou menos isso que a psicologia econômica traz de interessante nesse aspecto, diante desses dados, dessa pesquisa bem interessante que também mostrou que os brasileiros acabam errando nos empréstimos justamente por causa dessa autoconfiança exagerada, né? Achar que sabe mais do que realmente sabe sobre as finanças. Pessoal, esqueci de falar uma coisa aqui no começo do podcast, quando eu tava falando sobre aumento de juros no mundo, percepção de risco, eu já ia emendar isso com mercado, já ia falar de Turquia e também de Japão, me esqueci, falei de Brasil, falei da pesquisa de crédito, então agora eu vou voltar um pouco nessa questão, que foi também outro assunto que a gente abordou no CNN Money, que são assuntos importantes que estão chamando atenção lá fora. São 3 assuntos, na verdade, lá fora que eu queria abordar aqui. Um que é a questão da renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que mais ou menos o que aconteceu no mercado de reação é que os ativos já tinham subido no boato e realizam um pouco no fato, né? Então, já havia uma expectativa de que Liz Truss saísse do cargo de primeira-ministra. O novo ministro das Finanças já tinha falado que basicamente ia descartar por completo o pacote econômico que culminou na saída da primeira-ministra Liz Truss, na saída também de Kwasi Kwarteng, que era o outro ministro das Finanças, que foi um pacote que previa gastos bilionários, 170 bilhões de libras, quase R$1 trilhão, mas sem falar como que aquilo ia ser pago. Então, um pacote que previa mais aumento de gastos no momento em que a inflação no mundo está explodindo, lá também. Então, em vez deles falarem sobre algum processo de ajuste para tentar combater a inflação, eles falaram sobre congelar o preço da conta de luz e sobre aumentar ainda mais os gastos fazendo cortes de impostos, o que gera ainda mais demanda e que gera ainda mais inflação. Então, foi tudo errado em termos de economia ali, apontado pelos economistas em termos de economia do pacote. Aquilo culminou, ampliou a crise que a economia britânica já passa, com uma derrocada, um colapso nos ativos. E aí o desfecho dessa história é a saída da primeira-ministra Liz Truss e também a troca do ministro de Finanças. E aí o que o mercado repercutiu bastante ontem? Disse que os ativos já tinham subido na antecipação desses fatos, então ontem não mexeram muito, ainda que a Libra tenha subido um pouco, ainda que a Bolsa de Londres também tenha subido, mas logo depois o mercado, como ele antecipa muitos fatos, o mercado já tá pensando no que tem por vir. Então já tá pensando quem que vai substituir Liz Truss e também já tá pensando que, mesmo com o governo britânico mais responsável fiscalmente, mesmo com o novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, sendo mais responsável, o bode continua na sala, que é uma desaceleração da economia britânica. O mercado repercutiu positivamente a sinalização de que Jeremy Hunt não vai concorrer ao cargo de primeiro-ministro, vai ficar como ministro das Finanças, ele que acalmou os ânimos dos mercados, então o mercado fica feliz dele continuar nesse cargo, segurando aí a âncora do mercado, dizendo que vai ter um plano que vai ser mais responsável fiscalmente. Entre os cotados tem o Rishi Sunak, que estava, inclusive, na disputa ali antes com Liz Truss para ser o primeiro-ministro, e até mesmo o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que quer voltar ao páreo aí nessa corrida eleitoral. O processo começa na segunda-feira e deve terminar na sexta-feira. O Rishi Sunak é o principal, é o favorito, isso segundo as casas de apostas lá de Londres, né? Então, é uma situação ainda de incerteza sobre quem vai levar, quem que vai ficar no cargo, mas também com um pano de fundo de uma economia que continua muito ruim, mesmo com essa mudança aí nos direcionamentos. E aí, os dois outros aspectos que eu queria falar é a desvalorização do iene, que caiu para a mínima em 32 anos, passou da barreira psicológica dos 150 ienes por dólar, porque o Japão continua com taxa de juro negativa, enquanto o resto do mundo sobe taxa. Então, o que acontece lá é uma distorção enorme, né? O país sofrendo bastante com saída de capital, a moeda se desvaloriza, e aí hoje
hoje saiu a inflação no Japão, ficou em 3%, parece pouco, né? 3% em 12 meses, mas para os padrões japoneses que sempre teve deflação, inclusive era um problema o Japão ter deflação, porque a população era mais velha, mantinha muita poupança, não consumia, com isso a economia ficou estagnada por muitos anos, isso era um problema e agora volta a ter inflação, porque o mundo todo tá com inflação subindo, estão subindo os juros, o Japão não tá, então a moeda desvaloriza muito e aí isso torna os produtos fora mais caros e contribui ainda mais para aumento de inflação. E uma outra questão, terceira que eu falei que queria falar também de cenário externo, é a Turquia, que reduziu em 1,5 ponto percentual sua taxa de juros para 10,5%, enquanto a inflação na Turquia está em 83%. Então, algo surreal, a inflação em 83%, eles foram lá e abaixaram os juros, né? Então, são dois países, tanto o Japão quanto a Turquia, que estão indo na contramão do mundo, que está subindo juros, e estão ou mantendo juros ultra-estimulativos, como é no caso do Japão, ou a Turquia, que está caindo juros quando a taxa de inflação está acima de 80%. E a gente falou sobre isso também com o nosso comentarista de economia, Sérgio Vale. Vamos ouvir o que ele falou. Olha, isso só vai piorar, na verdade, né? Como a gente ainda tem um cenário de juros americanos, também juros europeus para subir aí nos próximos meses, a gente vai ver os Fed Funds chegarem provavelmente entre 4,5% e 5% no primeiro semestre do ano que vem. É muito provável que as moedas dos países que têm taxas de juros extremamente baixas, como é o caso do Japão, a gente vai ver esse 150 aí não parar por esse patamar. Provavelmente a gente vai ver a desvalorização acontecer mais forte ainda. E os casos muito atípicos que a gente tem de Turquia, a Argentina com o Banco Central um pouco mais flexível e mais livre do que o turco, são cenários ainda mais críticos. No mundo que a gente está vendo essas desvalorizações competitivas das moedas, especialmente dos mercados emergentes, e esses dois países com inflação muito elevada, a gente está vendo a Turquia com 83%, a Argentina caminhando para uma inflação de 100%, essas desvalorizações cambiais colocam um cenário ainda mais desafiador para esses países, e o que a Turquia fez é algo impensável. Com uma inflação de 83%, baixar a taxa de juros só mostra como o Banco Central turco não tem independência nenhuma. Então é um cenário que reforça ainda mais o que eu falei aqui no começo do CNN Money, de economias desacelerando fortemente, juros subindo, inflação subindo. Então um cenário aí pessimista para a economia global, e falando também sobre os impactos aqui, como o Brasil vai sofrer e como a gente ainda não está falando sobre isso. Dito isso, pessoal, a gente fica por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e na segunda-feira tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.